Imundo! Deixai vir a mim. Imundo! 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 Senhor, se quiseres, sei que podes curar-me. Sim, eu quero. Você está curado. Vejo. Ele está curado. Semana Santa. O leproso e Jesus. Olá, você é muito bem-vindo ao 5º programa da nossa série, conhecendo melhor os personagens, pessoas de carne e osso que viveram com Jesus e receberam a influência direta dele. Hoje nós vamos estudar a vida de um personagem que não tem nome na Bíblia. Ele é simplesmente chamado de o leproso. Lepra, hoje. Existe lepra ainda hoje? Bem, a lepra é uma doença antiga, existente há pelo menos 4.000 anos. Hoje em dia, essa enfermidade ainda existe e, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, dentre os países que registram mais casos de lepra no mundo estão a Índia e o Brasil, que possui 51.256 enfermos, o que dá uma média de 2,7 leprosos para cada 10.000 habitantes. Um dos primeiros efeitos da lepra é que a pessoa perde a sensação térmica, ou seja, ela não tem capacidade de diferenciar entre o frio e o quente. Além disso, se a lepra não for tratada, a pessoa contaminada começa a ficar insensível à dor nos lugares afetados. Ou seja, alguém é capaz de fazer uma caminhada, quebrar o pé, ao ponto do pé ter que ser amputado e não sentir dor nenhuma. Hoje a lepra tem cura. Contudo, no tempo de Jesus, a situação do leproso era mais complicada porque o doente não tinha como ser curado. Não havia medicamentos nem tratamento para isso. Vamos ler Marcos capítulo 1, do verso 40 em diante, onde está o nosso texto base para hoje, e onde diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Você é capaz de imaginar um mundo sem antibióticos, sem vacinas, sem plano médico? Em pleno século XXI, ainda se vê em casos de contaminação hospitalar, para você ter uma ideia da situação da coisa. Mas no tempo de Cristo, se alguém sentisse uma simples escamação, já era motivo para se preocupar muito. Se fosse homem, aquilo já era motivo para ir ao templo e não poder entrar lá dentro do templo. Essa pessoa deveria aguardar do lado de fora. A um simples sinal do sacerdote, que era o líder religioso, e que já sabia o que se tratava, a pessoa era considerada suspeita de lepra. Num tempo sem exames de laboratório, o correto era guardar todas as precauções e esperar por 7 dias, e a pessoa então, depois de provado que não tinha lepra, voltava para casa. Se alguém era considerado suspeito de ter lepra, a esposa e os filhos já ficavam todos apreensivos. Deviam ser prudentes, melhor não correr o risco. Podiam ser ricos ou pobres, reis ou não reis, e tudo já começava a mudar. Eles eram discriminados, as suas roupas, os pratos eram separados, a cama, e ao fim daquela semana, só ao fim daquela semana,
a pessoa poderia voltar para casa. Mas antes tinha que passar pelo sacerdote que o examinava novamente. Nenhuma doença tinha essa atenção toda. Na dúvida, se ainda não houvesse certeza, a prudência seria o melhor. 7 dias para aguardar para saber se a pessoa tinha lepra ou não. A lepra era de todas as doenças conhecidas no Oriente, a mais temida de todas. O seu caráter era incurável e contagioso, e o terrível efeito sobre as vítimas enchia as pessoas de temor, de terror. Entre os judeus, a lepra era considerada um juízo sobre o pecado, sendo chamada o açoite, o dedo de Deus. Ou seja, eles achavam que quando alguém ficava leproso é porque Deus estava castigando, era um pecador demais. A lepra era, portanto, reconhecida como o símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso. As pessoas consideravam até que o ar que ele respirava ficava poluído. Deveria ser isolado da congregação de Israel, condenado a conviver unicamente com outros leprosos, fora das cidades, dentro de cavernas. A lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis não estavam isentos. Um rei atacado por essa terrível doença tinha que renunciar ao trono e fugir da cidade. Separado de amigos e parentes, o leproso deveria sofrer as consequências da sua doença, da sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgando as suas vestes, e quando andava pelo meio do caminho devia advertir as pessoas que passavam, gritando sobre ele mesmo, impuro, impuro. Ele soltava lamentos e era um pobre coitado, exilado, um morto-vivo. Você acha isso um absurdo? Mas o Brasil, até 1962, também tinha leis para que os portadores de lepra fossem capturados e obrigados a viver em leprosários, a exemplo do sanatório Aimorés, em Bauru, no interior de São Paulo. Na região em que Cristo ministrava a sua palavra e pregava, havia muitos desses sofredores. Assim, os milagres de Jesus faziam brotar no coração do leproso cada vez mais forte uma esperança. Mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca mais se tinha ouvido falar de alguém que tinha sido curado da lepra, dessa moléstia terrível. Porém, as notícias de que Jesus estava pregando e andando pela região, e as notícias dos milagres, do que Jesus falava, soavam aos ouvidos dos leprosos e aquilo enchia o coração deles de esperança. Por isso, um leproso que ouviu falar que Jesus estava andando por ali, resolveu agir. Ele estava isolado da casa dele, isolado dos parentes. Carregava no seu corpo as marcas terríveis e indeléveis da lepra. Já havia partes do seu corpo faltando, pedaços de cartilagem, de dedos, de nariz, de orelha. Ele andava com seu corpo coberto e era rejeitado pelas pessoas. Carregava sinetes no seu próprio corpo para que onde ele passasse as pessoas soubessem que um leproso estava se aproximando. Ele ouviu falar de milagres, de curas que Jesus havia feito. Por isso, ele decidiu que ele ia ver Jesus. De longe, ele viu como Jesus tratava as pessoas. Ouviu palavras que Jesus dizia de amor. Ouviu Jesus dizer, eu não lançarei fora de modo algum qualquer um que se chegar após mim. Se você tem o seu fardo pesado, sobrecarregado, venha após mim. Coloque sobre mim o seu fardo e eu vou aliviar você. As palavras de Jesus inundaram o coração dele e quando ele de longe viu o Senhor Jesus, naquele momento ele se esqueceu de tudo que estava ao seu redor e saiu correndo para encontrar o Senhor Jesus. Corria, esqueceu de gritar que era leproso, que era imundo, mas os sinetes anunciavam